Paz esteja convosco. Sejam todos bem-vindos à Escola Bíblica Online. E nós estamos dando continuidade ao nosso estudo da Epístola de Tiago. Hoje a nossa aula de número 13. Nós vamos estudar juntos Tiago capítulo 1, os versículos 26 e 27. Vamos orar e pedir a direção do Espírito Santo e a bênção de Deus. Pai querido, te agradecemos por mais uma oportunidade de estudarmos juntos a Tua Palavra. Queremos pedir que o Senhor venha nos ensinar através do Teu Espírito Santo e que o Senhor também possa abrir o nosso entendimento para que nós possamos não apenas entender, mas que a Tua Palavra produza a mudança, a transformação necessária em nossas vidas para que a gente possa crescer espiritualmente e viver uma vida agradável a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, Tiago capítulo 1, do versículo 26 ao 27 está escrito assim, Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Na aula de hoje, nós vamos estudar Tiago capítulo 1, versículos 26 e 27. Não é preciso de muito esforço para observarmos que religião é o assunto, é o tema desses dois últimos versículos do capítulo 1 de Tiago. Eu acho necessário e importante nós vermos a definição da palavra ou do termo religião. Religião, parece que existe entre os estudiosos um consenso de que a palavra religião, uma palavra existente na língua portuguesa desde o século XIII, seja um termo derivado do latim religio, que significa culto, ou então prática religiosa, cerimônia, lei divina, santidade ou respeito pelo sagrado. Mas há uma dúvida quanto ao verbo do qual esse substantivo é derivado. Há uma dúvida se ele deriva do verbo religere ou do verbo religare. Religere significa reler, sendo característico das pessoas religiosas, que prestam muita atenção a tudo que se relaciona com os deuses, relendo as Escrituras. Já o termo religare vem de religar, argumentando que a religião é um laço de piedade que serve para religar os seres humanos a Deus. Já o termo religioso seria o observador dos ofícios da religião ou das práticas religiosas. Vou falar novamente. O termo religioso seria o observador dos ofícios da religião ou das práticas religiosas. Tiago 1,26 está escrito assim, na tradução Almeida Revista e Corrigida. Se alguém dentre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Quero ler também na tradução da linguagem de hoje, o mesmo versículo, Tiago 1,26. Lá está escrito assim: se alguém está pensando que é religioso e não souber controlar a língua, a sua religião não vale nada, e ele está enganando a si mesmo. Olavo Feijó, um pastor batista que também é teólogo, diz que religião é uma experiência profunda de intimidade com Deus. Além de marcar peculiarmente o nosso relacionamento com o Senhor, nossa religião deve também marcar o nosso relacionamento com as pessoas. Tiago trata deste assunto de uma forma bem franca. Alguém está pensando que é religioso? Se não souber controlar a língua, a sua religião não vale nada e ela está enganando a si mesmo. Então veja que Tiago procura mostrar que há uma distinção entre a verdadeira e a falsa religião. A falsa
é exterior e demonstrada apenas pelo falar, língua. Mas a verdadeira religião é interior, do coração, e se reflete, se revela com ações e atitudes práticas segundo a vontade de Deus o Pai. Quando Tiago diz refrear a língua, ele nos faz lembrar que existem religiosos que falam demais e fazem de menos, ou seja, falam muito e fazem pouco. Refrear a língua nos faz lembrar também que todo cristão tem a obrigação, tem o dever de ter cuidado com o que fala. Existem muitos textos bíblicos que nos orientam e até nos exortam sobre a nossa maneira de falar. E eu vou citar alguns deles. Tiago 1,19, por exemplo, que nós já estudamos em algumas lições anteriores, diz assim: assim, meus queridos irmãos, tende estes princípios em mente. Toda pessoa deve estar pronta para ouvir, mas tardia para falar e tardia para se irar. Um outro texto, ainda na carta de Tiago, que nós vamos estudar posteriormente, está lá no capítulo 3, no versículo 2, que diz: afinal, todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não peca ou não tropeça no falar, tal pessoa é perfeita, sendo igualmente capaz de dominar seu próprio corpo. No Salmo 130, no Salmo 34, no versículo 13, o salmista diz assim, guarda a tua língua do mal e teus lábios de falarem falsamente. O salmista também diz no Salmo 39, nos versículos 1 e 2, vigiarei os meus atos e não pecarei em palavras. Atarei uma mordaça em minha boca, enquanto os ímpios estiverem próximos a mim. E no Salmo 141, versículo 3, o salmista diz, como se fosse uma oração, Senhor, põe uma guarda à minha boca, fica de vigia à porta dos meus lábios. Salomão, no Provérbio 10, versículo 19, disse o seguinte, quando se fala demais, é certo que o pecado está presente, mas quem sabe controlar a língua é prudente. E lá no mesmo livro dos Provérbios, no capítulo 15, versículo 2, está escrito assim, a língua dos sábios torna o ensino interessante, mas a boca dos insensatos é fonte de tolices. Provérbios 19:1 diz, melhor é o pobre que vive com integridade do que o insensato que só fala tolices. Efésios 4:29 não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente a que for útil para a edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que a ouvem. Efésios 5:4 não haja obscenidades, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, portai-vos com ações de graças. Olha o que diz Colossenses 4:6. A vossa maneira de falar seja sempre agradável e bem temperada com sal, a fim de saberdes como deveis responder a cada pessoa. E 1 Pedro, capítulo 3, versículo 10, diz, portanto, quem quiser amar a vida e ver dias felizes, refreie a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Quem não sabe refrear a sua língua, meu irmão, quem não sabe refrear a sua língua, minha irmã, sua religião não vale nada. Quero que você guarde isso no coração. Quem não sabe refrear a sua língua, a sua religião não vale nada. Tiago 1:27, o último versículo do capítulo, diz o seguinte, a religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. O mesmo versículo, na tradução da linguagem de hoje, está escrito assim, para Deus o Pai, a religião pura e verdadeira é esta, ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e não se manchar com as coisas más deste mundo.
Então observe, religião pura e imaculada. Pura expressa o positivo, imaculada o lado negativo do serviço religioso. Pura, devemos manter a pureza da nossa religiosidade com ações práticas de cuidado e amor ao próximo, ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições, escreveu Tiago. Órfãos e viúvas eram naqueles dias as pessoas mais carentes e mais necessitadas da sociedade. Então, nos dias de hoje, não é necessariamente ou não são necessariamente os órfãos e as viúvas, mas o sentido desta palavra é que nós devemos socorrer as pessoas que necessitam nas suas necessidades. Se nós somos verdadeiros religiosos, se realmente nós estamos com Deus e temos Jesus no coração, nós não podemos ficar indiferentes à necessidade das pessoas. Temos como dever estender as mãos e socorrê-las. Quando fechamos os olhos à necessidade do próximo, nós tiramos a pureza da nossa religiosidade. E para terminar, imaculada significa sem manchas. Nós não podemos deixar, não podemos permitir que as coisas más deste mundo enganem, manchem o nosso coração. Por isso Tiago disse, guardar-se da corrupção do mundo, ou seja, não se corromper com os conceitos deste mundo. Então eu termino a lição lendo mais uma vez com você os 2 versículos que nós estudamos na aula de hoje. Está escrito assim: se alguém dentre vós, ou melhor dizendo, se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. E lendo os mesmos 2 versículos na linguagem de hoje, alguém está pensando que é religioso? Se não souber controlar a língua, a sua religião não vale nada e ele está enganando a si mesmo. Para Deus o Pai, a religião pura e verdadeira é esta: ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e não se manchar com as coisas más deste mundo. Amém? Oremos. Pai querido e poderoso, te agradecemos pela aula de hoje, por tudo que o Senhor nos permitiu aprender. Que a sua palavra fique gravada no nosso coração e que tudo que aprendemos hoje possa produzir mudança e transformação na nossa vida, no nosso comportamento, nas nossas ações, nas nossas atitudes. Que tudo que aprendemos hoje possa nos ajudar a sermos verdadeiros cristãos, verdadeiros religiosos na essência da palavra, e que a nossa vida seja agradável aos olhos do Senhor. Pai, te agradecemos por esta aula, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até a próxima aula.